Você com certeza conhece Marie Curie. A polonesa foi pioneira na pesquisa sobre radioatividade. Por isso, foi a primeira mulher a ter sido laureada pelo Prêmio Nobel. E também foi a primeira pessoa a ter recebido por 2 vezes. Além disso, até hoje, ela é a única pessoa a ter recebido em 2 áreas distintas, a física e a química. Mas você sabia que a Madame Curie teve um papel fundamental na Grande Guerra? Para os soldados, ela foi uma espécie de anjo da guarda. É essa história que nós vamos contar para você nesse trabalho. Marie Curie nasceu em 1867 em Varsóvia, atual capital da Polônia, então território ocupado pelo Império Russo. Havia franca repressão e não era permitido que ela estudasse em sua cidade natal por ser mulher. Apesar disso, iniciou seus estudos em grupos e, depois, numa universidade clandestina, a Flying University. Com 24 anos, foi estudar numa universidade de verdade, a Sorbonne, em Paris. Em 1914, já havia dado contribuições pioneiras ao campo da radioatividade, incluindo a descoberta de 2 elementos químicos, o rádio e o polônio. Nesse ano foi declarada a Primeira Guerra Mundial, o conflito que envolveu todas as grandes potências do mundo de então. Os avanços tecnológicos fizeram com que essa guerra, depois de um longo período de paz e de corrida armada na Europa, fosse extremamente letal. Como diretora fundadora do Serviço de Radiologia da Cruz Vermelha da França, a cientista estava envolvida na instalação de seu laboratório no Radium Institute, um novo centro para estudo da radioatividade no país. A construção estava completa, mas muitos de seus pesquisadores se encontravam na frente de batalha. Pouco antes da invasão alemã, o governo francês transferiu a capital para Bordeaux. Marie transportou sua única amostra de rádio para a cidade, porém percebeu que podia aplicar sua expertise para ajudar a salvar vidas na guerra. Ela viu que a radiação eletromagnética dos raios-X poderia auxiliar médicos a localizar balas e estilhaços dentro do corpo dos soldados e então removê-los. Além disso, ajudaria a diagnosticar ossos quebrados. Lembremos que o raio-X foi uma descoberta do alemão Wilhelm Röntgen. A primeira radiografia foi realizada em 22 de dezembro de 1895. Nesse dia, Röntgen colocou a mão esquerda de sua esposa num chassi com filme fotográfico, fazendo incidir a radiação oriunda do tubo por cerca de 15 minutos. Revelado o filme, lá estavam, para a confirmação de suas observações, a figura da mão de sua esposa e de seus ossos, inseridos nas partes moles do membro. A maioria dos hospitais da França tinha o equipamento necessário, porém a maioria desses se encontrava longe do campo de batalha. Com essa ideia na mente, Marie foi atrás de doações de automóveis, e esses, quando modificados, poderiam servir como pequenas unidades móveis de raio-x. Além disso, ela foi atrás de doações de manufatureiras de equipamentos radiográficos, para que esses doassem e vendessem esses equipamentos e também baterias. Em outubro de 1914, estavam prontos os primeiros 20 Petit Curies, apelido que os soldados deram para essas unidades móveis de raio-x. Ela também contribuiu financeiramente para a guerra. Marie, como já foi dito, recebeu 2 prêmios Nobel, uma vez em 1903 na área de física e em 1911 na área de química. Ela então ofereceu suas 2 medalhas de ouro para o governo francês, porém o Banco Nacional rejeitou. Ela então pegou seus 2 prêmios em dinheiro e doou para a causa da guerra. Apesar de ter lecionado sobre raio-x na Sorbonne University, Marie tinha pouca experiência prática. Por isso, ela fez alguns cursos intensivos sobre como operar uma máquina de raio-x e também sobre anatomia humana. Além disso, ela aprendeu sobre como consertar um carro, caso fosse necessário. Em outubro de 1914, acompanhada de sua filha Irene e de um militar, Marie foi ao campo de batalha. Em menos de 2 anos, o número de unidades móveis de raio-x subiu substancialmente, obrigando os Curie a montarem um curso na Radium Institute para ensinar outras mulheres a operar as máquinas de raio-x.
A Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em 1918 e um ano depois o laboratório no Radium Institute estava finalmente pronto. Lá, ela se dedicou à pesquisa até sua morte, em 1934, aos 66 anos de idade, de anemia aplástica, uma condição rara na qual o corpo para de produzir glóbulos vermelhos. Sua doença foi atribuída à falta de proteção durante a exposição à radiação enquanto ela operava as unidades de raios-x. O túmulo da admirável Marie Curie, no Panthéon de Paris, é revestido por 3 centímetros de chumbo para proteger o público da radiação, pois os restos mortais da cientista são radioativos até hoje. E estima-se que seu corpo e seus pertences pessoais, notas de laboratório, livros de receitas, roupas, móveis, permaneçam radioativos por mais 1.500 anos. A Grande Guerra foi uma derrota. Não pela derrota alemã, nem pela vitória aliada, da qual fazia parte a França e também o Brasil. A Grande Guerra foi uma derrota para a humanidade. Líderes europeus, por imperialismo, nacionalismo e vingança, foram capazes de deixar de lado a humanidade, sacrificar seu povo e seus semelhantes. Esse conflito foi um dos mais sanguinários da história, com estimados 9 milhões de combatentes e 13 milhões de civis mortos, além da pandemia de gripe de 1918 e os genocídios que aconteceram durante este período. Assim, cabe fazer o registro do heroísmo de Marie Curie, uma cientista talentosíssima que ousou redirecionar suas habilidades científicas também para o esforço de guerra. Não para fazer armas, mas para salvar vidas. Ela criou o seu próprio mini-exército de mulheres que impulsionaram e incrementaram os cuidados médicos no front. Estima-se que mais de 1 milhão de soldados e outros colaboradores na frente de batalha receberam o uso de radiografias para guiar os cirurgiões. E, a respeito da contribuição da Grande Dame na luta para salvar essas vidas, podemos afirmar sem erro que foi, por sua vez, inestimável. Uma grande mulher, sem dúvida. Salut, Marie.